Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Eu aqui, professor Albino, nossa matéria de geografia, colocando o bonde para andar, o carro para andar, né? Principalmente em ano de Enem, você sabe, né? A gente tem que dobra nossas responsabilidades para o aluno lograr êxito, né? Nessa prova, a gente tem que fazer um esforço muito grande, tanto eu como por parte de vocês, né? Vamos ver se a gente derruba essa prova aí. E continuando aqui os nossos assuntos sobre a Guerra Fria, né? Durante muito tempo, os Estados Unidos e a União Soviética ficou disputando essa hegemonia do mundo, conforme nós já falamos em algumas aulas, né? Pós Segunda Guerra, né? E eles ficaram potencialmente fortes do ponto de vista militar, né? Que teve a corrida armamentista. Corrida armamentista, pessoal, foi o episódio em que esses países se fortaleceram demais do ponto de vista bélico, né? Ambos com medo um do outro e também usando, né, a tática econômica, né? Porque quanto mais ele dizia assim, por exemplo, Cuba, os Estados Unidos, um dia tu pode invadir, compra minhas armas da União Soviética. Vietnã do Sul, a Rússia pode invadir tu através do Vietnã do Norte, compra aqui minhas armas. É uma estratégia, né? Porque conforme nós já falamos, todas as duas potências tinham um objetivo em comum só: expoliar, sucatear, surrupiar as riquezas dos países menores, como se fosse um processo de colonização, um novo colonialismo usando as ideologias capitalismo e socialismo. Cuba não teve nenhuma diferença sendo socialista, explorada pela União Soviética, como o Brasil foi explorado pelos Estados Unidos e seu sistema capitalista global, tá ok? Tiveram também a corrida espacial, né? Foi assim, quem tem mais tecnologia aeroespacial, quem mais lança foguete para o espaço, tinha mais poder, tinha mais argumento para dizer que estava bem potencialmente, era mais hegemônico, né? Aí chegou a década de 80, né? A União Soviética foi se fraquejando cada vez mais, porque os Estados Unidos, ele não teve nada de besta. Ele botou assim, tipo a isca para a União Soviética, segurou ideologicamente um conflito, que esse conflito não existia literalmente, né? Na prática não existiu, era só um com medo do outro, um sistema de espionagem, quem cerca esse país fulano de tal, o país fulano de tal, algumas ameaças realmente, né? Como aconteceu na crise dos mísseis, em 1962, né? Que a União Soviética, através de Cuba, na Baía dos Porcos, né? Estava tentando colocar uma base, né? Um lança-míssil da União Soviética. Aí os Estados Unidos colocou toda a sua marinha na Baía dos Porcos e cercou Cuba, cercou ali o Caribe todinho com a sua marinha, né? Quase que o negócio explode ali em 1962, que foi a crise dos mísseis, né? Mas ficou aquilo, né? Porque na verdade todo mundo queria explorar os outros caíam na lábia, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a União Soviética armava Cuba até os dentes, criando em Cuba o medo que os Estados Unidos invadissem. A mesma coisa os Estados Unidos dizia para o Vietnã do Sul que a União Soviética, através do Vietnã do Norte, ia invadir, tinha que comprar minhas armas. Era só uma faceta econômica, né? A ponto de chegar e armar o mundo, que o mundo hoje tem armamento bélico para destruir mais de 100 planetas Terra. Não é explodir assim como quem você explode, sei lá, digamos assim, um foguete que espalha, acaba ali aquela explosão, boom, não. Você jogar as bombas atômicas, as bombas de hidrogênio, matam uma parte da população no confronto e fica a radioatividade matando o povo devagarzinho, né? A água não presta, o ar não presta. Isso é até chamado de inverno nuclear. Tem até uma música da banda Eva que o pessoal curte por demais, o axé e dança, né? Mas essa música, na verdade, Eva, era de uma banda, de um grupo musical chamado de Rádio Táxi, né? Aí ela fala mais ou menos isso, final da década de 80, né? Ele fala que o Sol não vai aparecer, que é o fim da aventura humana da Terra. Ele fez uma previsão grande, né? Porque o inverno nuclear é o seguinte: você explodir uma bomba atômica, uma bomba nuclear, essas bombas potentes que eles fizeram aí, pessoal, o Sol não vai mais aparecer. Nós teremos o crepúsculo, ou a aurora. O que é o crepúsculo? O crepúsculo é quando o Sol se põe, bota aspas aí, né? Quando o Sol se põe e não anoiteceu por completo ainda. Então fica aquela coisa, meio-dia, meia-noite, como a aurora, né? O dia amanheceu, mas o Sol não apareceu ainda. Fica aquela estatura mediana. Então o Sol desaparecerá, né? As chuvas serão ácidas, né?
e teremos a ausência da fotossíntese, e eu não sei como é que isso ficaria, né? É o fim da aventura humana da Terra, como a música diz que o rapaz, né, a música tem uma tonalidade romântica, diz que ele vai ser o novo Adão que vai pegar a Eva numa última astronave e vai começar uma civilização no outro canto, fora da Terra, que não existe mais condições de a gente morar aqui por conta da radioatividade. Isso aí, pessoal, é uma verdade completa que foi resquício da Guerra Fria. Graças a Deus não apareceu a explosão, o confronto, né? Mas quase que essa situação chega a isso, né? A União Soviética ficou fraca, ela tentou ser capitalista, certo? Através de uma reforma chamada de perestroika, né? Que seria uma abertura econômica, e tentou ser democrática, através da Glasnost, que está aí no livro de vocês, ela voltar a um sistema eleitoral, um sistema representativo, né? Só que deram um golpe de Estado, né? Para não aceitar isso aí. Esse golpe não deu certo. Quem assumiu o poder foi o prefeito de Moscou, até então Boris Yeltsin, né? E depois a Rússia passou para a mão do Vladimir Putin, que está aí. Ela é uma semidemocracia, né? Que o Vladimir Putin é eleito presidente com partido único, não aceita outra representatividade. Aí quando ele tira o mandato, ele é eleito primeiro-ministro. Ele troca de primeiro-ministro para presidente da Rússia. Primeiro-ministro para presidente da Rússia. Ele é o senhor todo-poderoso, está lá com seus 16 anos já governando esse país, se espírito não me engana, né? Então a Rússia chega a quebrar e os Estados Unidos ficam todo poderoso. Aí vocês lembram naquela época do que a gente explicou sobre os mercados, os blocos econômicos em aulas passadas, né? A Europa, que era sua parceira através do Plano Marshall, foi fortalecer o mercado comum europeu, que esse mercado comum europeu já era uma proposta lá do pós-45, mas eles no pós-45 não podia estar diferente, dos Estados Unidos, com medo da União Soviética invadir todo o seu território, né? Aí se reacenderam essa história do mercado comum, que nós já falamos, né, que são grupos de países que tentam criar uma moeda única, no caso eles criaram o euro, né, que eles tentam baixar suas tarifas, se fortalecer economicamente e aí partir para a competição, para o comércio internacional, participar da OMC, recebendo vantagens econômicas, né, tentando produzir mais barato e ganhando a concorrência dos seus concorrentes, no caso a Europa. Tem como concorrente direto quem? Os Estados Unidos da América, que fez também o mercado comum, mais o Canadá e o México, né? O Japão também com medo se alia à China na APEC, né? Austrália e Nova Zelândia, né? E nós aqui fizemos o nosso Mercosul. Nós, juntamente com Uruguai, Argentina e Paraguai. Colocamos a Venezuela e tiramos porque a Venezuela partiu para essa história de ditadura militar, porque tem umas exigências, né? Tem uma cartinha dizendo como é que se participa de um bloco econômico, né? Então o mundo hoje ficou organizado em blocos econômicos. Ficou o pessoal da OCDE, que é os países mais ricos, né? As duas grandes potências, que é Estados Unidos e China, e ficou os blocos econômicos. Foi esse arranjo econômico que as pessoas, a comunidade internacional já não é mais bipolar, Estados Unidos e União Soviética, mas um mundo multipolar, ou seja, existem vários e vários blocos eminentemente econômicos, não é, pessoal? Não é essa história de guerra, não que a estratégia de guerra tenha desaparecido, não tem, desapareceu porque certamente ainda tem esses conflitos, Israel, Palestina, Síria, a questão lá da Caxemira, entre Índia e Paquistão, ainda existe, mas não existe aquela coisa que o argumento é a guerra em si, que nós estamos se protegendo pelo um ato assim, eminentemente de tanques e canhões, balas e fuzis. Não. A guerra passa a ser uma guerra econômica, que não tem diferença. Por exemplo, se os Estados Unidos decretam um bloqueio em ninguém comprar nada e nem vender nada a um país que nem o Afeganistão, que agora fez aí o regime do Talibã, aquele pessoal não passa fome, gente, porque nenhum país hoje consegue viver por si só. Nenhum país consegue viver isoladamente, entendeu? Se ele tem, por exemplo, no nosso caso, nós não temos computadores, tecnologia de computadores, mas nós temos feijão, nós temos a carne que o Japão não tem. Então é necessário que tenha esse entrelaçamento, por isso que está aí
eles se armando comercialmente para disputar de uma guerra muito grande comercialmente. Então, se os Estados Unidos não deixam os produtos alimentares, vacinas, medicamentos entrar no país, como é que esse país vai ficar? Sobrevivendo como? Morrendo igual se fosse atacado por uma guerra, porque as guerras hoje são fiscais e guerras econômicas, né? Pensando já nesse poder, 5 países se reuniram e fizeram os países emergentes, que você vê aí no seu livro, né? Aí no capítulo 6, né? País emergente. Quem são esses países emergentes? A China, a Índia, a Rússia, o Brasil e a África do Sul. E aí? Entendeu? E a África do Sul, formando o BRICS. O que são os BRICS? São esses 4 países, esses 5 países, que com medo, né, eles detêm 40% do comércio internacional, com medo, assim, do grande poder do Japão, do grande poder da Europa e do grande poder dos Estados Unidos, eles passaram a fazer um mercado comum, um bloco entre si, também negociando e se ajudando, né? Diga-se de passagem, esses países têm as economias em desenvolvimento, né? São países ricos, porém tem 2 problemas com eles. Eles não conseguem, porque para um país ser desenvolvido é necessário que ele seja rico e tenha igualdade social. É o que caracteriza basicamente os países ricos, desenvolvidos, e os países subdesenvolvidos. O que classifica, o que define o país subdesenvolvido? É justamente extrema desigualdade social e uma dependência econômica, né? Então eles têm assim uma economia avantajada, porém eles não conseguem resolver o problema das desigualdades sociais. E o caso da Rússia e da China não consegue resolver o problema de ditaduras, né? Então a China, ela se desponta como a segunda maior potência do planeta, porque ela passou por um comportamento muito diferente dos outros países. Durante a década de 60, 50, 70, ela se isolou do mundo, ela não comprou nada e nem vendeu nada a ninguém. A China ficou altamente isolada do mundo. Gente, a década de 70 você contava um carro que andasse na China, tudo era bicicleta, era um regime comunista altamente fechado. As pessoas vestiam porque o governo dava, comiam porque o governo dava, todo mundo trabalhava para o governo, entendeu? Só que quando chegou a década de 80, por aí ela fez essa abertura. Mas onde foi que a China se fortaleceu tanto? Se fortaleceu pelo fato dela não ter deixado os países explorar os seus recursos naturais. Então a China, quando ela entra no mercado internacional, depois desse isolamento, ela está com o ferro, com a madeira, com o petróleo, tudo dela. Só para você ter uma ideia, nós temos 500 anos de exploração aqui no Brasil. Eu não sei por que ainda restou a Amazônia, né? E a China também fez isso, né? Por que a China começou a se despontar? Porque a China, ela faz as parcerias, ela não deixa as empresas multinacionais fazer a exploração dela. Quem vai produzir, que é o mercado estrondoso, né? Mercado assim, avantajado demais, que a China tem 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. É um mercado estrondoso, vamos supor, a Coca-Cola vai para lá. Se a Coca-Cola apurar 10 milhões, é 5 da China e é 5 da Coca-Cola. Coisa que aqui no Brasil, os 10 milhões é da Coca-Cola. Isso aí é a grande diferença. Ele disse, se quiser produzir aqui, produz. Mas nós vamos dividir, que é uma economia socialista de mercado, né? E ela fez também zonas especiais para exportação. Ela desenvolveu um sistema tecnológico altamente avançado só para exportar, sobretudo os eletroeletrônicos, né? Tanto é que Taiwan, que é um dos tigres asiáticos, é um território ligado a ela. Hong Kong, que é um dos tigres asiáticos, é outro território altamente tecnológico ligado a ela. Então ela fez o dever de casa, né? Não deixou ser explorada. Ela tem um mercado grande demais para desenvolver. Se desenvolveu na tecnologia, fez uma reforma do sistema educacional e principalmente faz uma cobrança austera, uma cobrança responsável dos países que ora produz lá, né? A Rússia também é um país que tende a ser bem desenvolvido, porém tem um sistema de ditadura e regimes violentos muito grandes de massacrar alguns países. Você sabe que a União Soviética era a Rússia mais 14 países. Tem 14 países para fornecer matéria-prima para a Rússia, né? E ela tem o país mais extenso do mundo e ainda tem muito que explorar de madeira, de petróleo,
de carvão mineral, né? E esses países ao seu redor ali, que fazia parte da União Soviética, Afeganistão, Cazaquistão, esse país do norte da Ásia, que faz a sua, digamos assim, as suas fronteiras, é ele que garante o mercado e essa riqueza da Rússia, né? Que também é um país muito desocupado, tem mais terras e mais riqueza, é igual o Canadá, tem mais terras e mais riqueza do que a gente. Enquanto que o Brasil tem um território de 8,5 milhões de habitantes e tem 220 milhões de pessoas, a Rússia tem um território de 17 milhões de habitantes, é praticamente o dobro, 2 Brasis é uma Rússia, e tem praticamente a metade, 140 milhões de pessoas. Então é um segundo país que faz parte do BRICS, que se desponta também como uma nação poderosa que já era, né? A Rússia não deixou de ser a Rússia porque acabou a Guerra Fria, ela se fraquejou, porém ela ainda ficou com as suas situações, né? De boa, né? O Brasil faz parte desse BRICS, tem um parque industrial tecnológico altamente avançado, porém sofre com os problemas de corrupção, né? Problema de falta de credibilidade no país. Porque assim, se existe roubalheira, se existe corrupção, se existe malandragem dentro do Estado, da máquina do Estado, os investidores internacionais ficam assim receosos em trazer os investimentos para cá. O Brasil amarga muito nisso aí, porque não tem confiança. E por exemplo, se a Coca-Cola vem para cá produzir, ela produz uma latinha de Coca-Cola no preço de $2, vamos supor, isso aqui é só um exemplo, de $2, certo? Quando chega aqui no Brasil, ela vai produzir a $4. Por quê? Porque aqueles outros dois, caso a empresa seja roubada, ele já tem ali uma espécie de dinheiro que dá um seguro para que venha para cá. Porém, é mais dificultoso, né? Aí nós temos a Índia, que também é muito grande, uma nação muito grande, né, que se desenvolve muito a questão do estudo, e a África do Sul, que é a potência, é o país mais rico da África do Sul. Esses 5 formam o BRICS, que é justamente a reação diante do poderio do Japão, dos Estados Unidos e da Europa. Tá ok, pessoal? Essa aqui foi a nossa aula, espero que eu tenha atingido nossos objetivos, espero encontrar em breve. Tudo de bom para vocês.